Salve galera do canal Somos Gigantes, eu Luiz Gustavo estou aqui mais uma vez e desta vez com uma polêmica aleatória, podemos colocar assim, que surgiu no Twitter exclusivamente, claro, por nós torcedores do Cruzeiro. Lucas Romero e Rafael Sobis podem ser considerados ídolos da história do Cruzeiro? Neste vídeo você vai acompanhar uma resenha a partir de agora sobre esse assunto. Antes de mais nada, peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você poder ficar por dentro de tudo, absolutamente tudo que acontece no nosso Cruzeiro. Bom, meus amigos, e até para poder começar o vídeo, eu já estou até usando a camisa utilizada na temporada de 2018 para não ter briga, porque tanto Rafael Sobis e Lucas Romero fizeram parte daquele time bicampeão da Copa do Brasil e também que conquistou o título do Campeonato Mineiro após 4 temporadas. O Rafael Sobis foi inclusive titular na grande final, no segundo jogo no Mineirão, e o Lucas Romero, que por sua vez foi titular na finalíssima da Copa do Brasil, lá naquele jogo contra a equipe do Corinthians, lá na Arena Itaquera. Bom, para a gente poder começar o nosso vídeo, aqui a ideia, e como eu fiz questão de explicitar no início da minha fala, essa dúvida, essa polêmica, podemos colocar assim, surgiu especialmente no último domingo, já que o Lucas Romero fez aniversário, o Twitter do Cruzeiro acabou o parabenizando, e muitos torcedores, claro, nós sabemos que o Lucas Romero mexe muito com a gente, é claro que tem muitas pessoas que não dão a mínima para o Lucas Romero, acham que ele foi apenas mais um jogador, mas tem muitos torcedores que acham que o Lucas Romero foi importantíssimo para, principalmente, a construção daquele time em 2017, também em 2018 e parte de 2019. E aí vários torcedores fizeram questão de dar o parabéns para o Lucas Romero e alguns torcedores fizeram questão de poder sair, né, e mencionar esse tipo de questionamento, essa dúvida. O Lucas Romero pode ser considerado um ídolo da história do Cruzeiro? E nessa segunda-feira, outros torcedores aproveitaram o gancho e já tentaram colocar e inseriram o Rafael Sobis também nessa discussão. Rafael Sobis pode ser considerado o ídolo da história do Cruzeiro? Bom, vamos começar primeiro do Lucas Romero, porque ambos chegaram no mesmo ano, na temporada de 2016, mas o Lucas Romero chegou primeiro. O Lucas Romero chegou ali no final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro de 2016, e o Rafael Sobis só chegou no meio do ano, ali para junho, julho. Vamos começar falando do volante argentino, volante barra lateral. Lucas Romero, que no Cruzeiro tem 152 jogos, 3 gols marcados. E o período de tempo que ele ficou aqui no nosso Cruzeiro foi, como eu disse, de 2016 até agosto de 2019. Como títulos, teve o bicampeonato mineiro, né, conquistados em 2018 e também em 2019, além, claro, do bicampeonato da Copa do Brasil 2017 e 2018. E sobre o Lucas Romero, vamos começar falando que, para quem é um torcedor que tem uma memória um pouco mais aguçada, vai se recordar que o Lucas Romero quase não veio para o Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro, naquela oportunidade, lá no início de 2016, tinha como grande alternativa e como grande objetivo a ser alcançado, podemos colocar assim, a contratação do Gustavo Cuéllar, que depois, no mesmo ano, foi para a equipe do Flamengo e fez muito sucesso por lá. Acabou não dando certo a negociação e aí veio o Lucas Romero, oriundo das categorias de base da equipe do Vélez Sarsfield da Argentina. E o Lucas Romero chegou, inicialmente foi comandado pelo técnico David, depois do David tivemos a inserção do Paulo Bento no comando técnico do nosso Cruzeiro e inicialmente o Lucas Romero chegou como volante, mas todo mundo se lembra dele como lateral. E ele, como lateral, foi uma ideia do técnico Mano Menezes, mas sobre isso vamos falar, especialmente quando tivermos chegado aqui no final de 2016 e aí sim em diante. E aí, com o técnico David, o Lucas Romero ainda muito novo, recém-chegado, se adaptando ainda ao futebol brasileiro, se adaptando ao Cruzeiro, ele foi até muito utilizado pelo técnico David, mas sem muito brilho, sem muito destaque, mas já chamava a atenção da nossa torcida, por causa, claro, da sua raça argentina.
Com o técnico Paulo Bento, ele praticamente também teve algumas oportunidades, mas sem muito brilho, sem muito sucesso. Depois que o Paulo Bento saiu, veio o Mano Menezes, que nos salvou mais uma vez de um rebaixamento, né, assim como aconteceu em 2015, e o Lucas Romero ganhou algumas oportunidades, especialmente nas vezes em que o volante Henrique não podia atuar, juntamente, claro, também com o Ariel Cabral, e aí o Lucas Romero sempre substituía ou o Henrique e também o Ariel Cabral. Veio em 2017 e quem tem uma memória um pouco mais aguçada vai lembrar que o Lucas Romero foi um jogador que quase foi preterido e quase saiu do Cruzeiro, porque ele vinha recebendo poucas oportunidades, especialmente no Campeonato Mineiro de 2017, e quase teve a sua saída concretizada do nosso Cruzeiro. No decorrer do ano de 2017, ele acabou tendo um pouco mais de importância, principalmente porque o Cruzeiro naquele ano teve muitos problemas com a questão da lateral direita, inclusive todo mundo vai se lembrar aqui do lateral direito Ezequiel, que não caiu nas nossas graças, e o Lucas Romero, aí que ele começou a ser alocado por ali e fez muito sucesso. No final do ano de 2017, vale lembrar que o Lucas Romero não esteve presente nos 2 jogos finais como titular da Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil. Em ambas as partidas o Ezequiel atuou como titular, mas o Ezequiel, que continuou no Cruzeiro na temporada de 2018, acabou perdendo muito espaço para o Romero, especialmente a partir do título da Copa do Brasil de 2017. Veio 2018 e aí o Lucas Romero assumiu a posição de titular da equipe do Cruzeiro, mas não como lateral e sim como volante, porque no início daquele ano o Cruzeiro efetuou a contratação do lateral direito Edilson, que veio muito renomado, badalado pela conquista da Copa Libertadores de 2017, também a Copa do Brasil de 2016 por parte da equipe do Grêmio. E em 2018 talvez foi o melhor ano do Lucas Romero, porque ele teve muitas oportunidades para poder jogar na sua posição como volante, embora, como eu disse, na grande final da Copa do Brasil, ele atuou como lateral esquerdo, substituindo o Egídio, que estava suspenso, e em detrimento, claro, do Marcelo Hermes, que não passava, não inspirava nenhuma confiança para nós, torcedores. Romero iniciou a temporada de 2019 como titular da equipe do Cruzeiro. Me lembro que o técnico Mano Menezes tinha a ideia de utilizar como um volante motorzinho, que pudesse fazer aquele trabalho box-to-box, indo até a área adversária, mas também atuando como um volante no sistema defensivo. Acabou não dando muito certo, e aí temporada vai, temporada vem, o Lucas Romero acabou se despedindo aqui do Cruzeiro, ali para o final de julho, após a nossa eliminação na Copa Libertadores para a equipe do River Plate. Romero que seguiu para a Argentina. Já sobre Rafael Sobis. Rafael Sobis, como eu disse, chegou ao Cruzeiro em 2016 e está, na verdade não ficou, está até os dias de hoje, nos ajudando muito. Até o momento tem 147 jogos, já contando com a partida desse domingo contra a equipe do Pouso Alegre. Até o momento são 35 gols marcados. E os títulos, campeão mineiro de 2018 e bicampeão da Copa do Brasil 2017 e também em 2018. Sobre o Sobis, tem um recorte histórico muito importante, porque ao todo ele tem 2 passagens. A primeira passagem, onde ele saiu do Cruzeiro no início de 2019, e depois quando ele retornou aqui para a Toca da Raposa em 11 de novembro de 2020, foi um pedido, foi uma exigência, podemos colocar assim, do técnico Luiz Felipe Scolari. E o Rafael Sobis chegou em 2016, nos ajudou muito na fuga contra o rebaixamento daquele ano. Era muito criticado pela torcida, devido, claro, ao seu posicionamento, porque o Rafael Sobis inicialmente veio para poder atuar como um atacante, mas com a presença do Ramon Ábila, ele acabou sendo muito utilizado como secretário de lateral, especialmente secretário do lateral esquerdo Edmar, mas sempre foi um cara muito prestativo, jogando muito para o time. Em 2017, aí sim, no lugar do Ábila, ele teve mais oportunidades como centroavante, como homem de referência, inclusive foi até artilheiro daquela Copa do Brasil de 2017, não só do Cruzeiro, mas de toda a competição. E no decorrer da temporada ele foi tendo muita importância, mas não com um nível técnico acima da expectativa. Me recordo, por exemplo, na grande final da Copa do Brasil de 2017, no primeiro jogo lá no Maracanã, ele tomou o 3º cartão amarelo e automaticamente ficou de fora do 2º jogo no Mineirão. E eu lembro que muita gente comemorou o fato do Rafael Sobis não ter jogado, não ter que jogar, o 2º jogo, e acabou assim sendo. Em 2018, o Rafael Sobis muito mais, especialmente após a volta do atacante Fred, o Rafael Sobis muito mais um jogador que foi importante em alguns momentos pontuais, como por exemplo na grande final do Campeonato Mineiro de 2018, quando ele foi titular no jogo final no
estádio do Mineirão, aquele título que nós conquistamos pelo placar de 2-0. Alguns momentos ele foi muito importante. Tirando esse momento do Campeonato Mineiro, ele acabou não tendo muito brilho, né? Teve aquele gol contra o Palmeiras, jogo do Campeonato Brasileiro do primeiro turno daquele ano, mas não tivemos um Rafael Sobis brilhante na temporada de 2018, sempre no time reserva, entrando quando era solicitado, sempre foi um jogador de grupo, sempre foi um jogador que por onde passava, e assim foi no Internacional, que é a sua casa, e também no Fluminense, e também aqui no Cruzeiro, por que não, que também é sua casa, sempre foi um jogador muito prestativo. Foi para a equipe do Internacional, voltou para a sua primeira casa, podemos colocar assim, em janeiro de 2019. E como eu disse, voltou ao Cruzeiro em 2020 para poder ser uma peça-chave no esquema do técnico Felipão. Deu certo, até porque ele foi um jogador importante sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, mas, claro, ele tinha a expectativa de poder fazer com que o Cruzeiro pudesse retornar para a Série A de 2021. Vem sendo importante neste início de trabalho do técnico Felipe Conceição e, até o momento, tem sido titular do Cruzeiro. Agora vamos com a opinião. Falar de ídolo, eu sempre falo que é uma questão muito pessoal. Ídolo é algo muito subjetivo. Um jogador, para mim, pode ser um grande ídolo para mim, mas para você, talvez, pode ser um jogador comum que teve a sua contribuição, mas não tem o peso de uma idolatria. Agora, analisar a importância, o peso, o grau de importância dentro da história do clube, aí já é algo que dá para poder fazer uma análise um pouco mais embasada. Coloco o Lucas Romero e principalmente o Rafael Sobis como jogadores importantes, especialmente para uma certa geração da nossa torcida. Não os coloco no patamar de importância de outros jogadores, como é o caso de Fábio, Alex, Diceu Lopes, Tostão, além de outros. Mas são jogadores importantes da nossa história, no decorrer da nossa história, principalmente do Rafael Sobis, que estava lá no Ceará e resolveu voltar para o Cruzeiro, claro, sob a incumbência do técnico Luiz Felipe Scolari, para poder nos ajudar. Portanto, não o coloco nenhum dos dois como grandes ídolos da nossa história, como grandes jogadores da nossa história, mas com um grau de importância, principalmente o Rafael Sobis, muito interessante. Respondida a pergunta, se inscreva no nosso canal e eu quero saber a opinião de vocês. Eu tô saindo fora e volto em uma próxima oportunidade. Até lá!